Livro O Restabelecimento do Governo de Deus, Dong Yulan, capítulo 5. Tema desta semana, a vida normal da Igreja. Meta de hoje, leitura das páginas 86 a 89. Jerusalém povoada. O capítulo 11 relaciona os que habitavam em Jerusalém. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Versículos do 1 ao 2. Esses versículos mostram que entre 10 judeus, um era sorteado para morar em Jerusalém e o restante permaneceria em cidades ao redor. Mas alguns se apresentaram como voluntários para morar na santa cidade e foram abençoados pelo povo e certamente pelo Senhor. O povo teve essa atitude porque Jerusalém seria a primeira cidade a ser atacada se os povos vizinhos resolvessem destruir o povo de Israel. Quem estiver à frente da obra de edificação será o mais visado pelo inimigo. Se nosso coração não estiver na obra de edificação, mas voltado para a nossa vida, nossa família e nossa casa, teremos a impressão de que tudo vai bem, pois não estaremos sujeitos ao ataque direto do inimigo. Mas se resolvermos edificar a casa do Senhor, os muros da cidade certamente virão muitos ataques. Você já experimentou isso? E se assim for, será que é melhor desistir e viver bem, ou seja, viver fora dos muros, para que, caso Jerusalém seja atacada, possamos fugir em tempo hábil? Não. Particularmente, desejamos morar em Jerusalém, porque é o lugar escolhido por Deus e seus olhos estão sobre essa cidade. Sendo assim, os que ali fazem sua morada têm a melhor porção. Nenhum homem conseguirá descrever essa sensação de liberdade. Os que foram para Jerusalém venceram o suborno terreno e estão livres para fazer a vontade de Deus. Queremos ser um deles. Além disso, se os ataques vierem, não podemos esquecer que o próprio Deus é quem vai à frente à batalha por nós. Tobias expulso do templo. O capítulo 12 mostra a relação dos sacerdotes e levitas que vieram com Zorobabel e descreve a festa de dedicação dos muros de Jerusalém. No capítulo 13, vemos o início de um novo fato no processo de restabelecimento do viver normal do povo de Deus. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Versículos do 1 ao 2. Os moabitas e amonitas citados são descendentes de Ló, filhos de uma união incestuosa de Ló com suas filhas. Além disso, eles se recusaram a dar pão e água ao povo de Israel no deserto, e ainda contrataram o profeta Balaão para amaldiçoá-los. Por isso, Deus jurou que nenhum moabita ou amonita entraria na tenda da congregação. Não obstante, vemos no versículo 4 uma grave anormalidade entre o povo de Israel. Ora, antes disso, Eliasabe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Neemias 13. Tobias, além de ser amonita, era opositor desde o início da restauração dos muros, e o sacerdote se aparentou com ele. Somos sacerdotes e servimos ao Senhor. Portanto, devemos estar atentos para não abrir brechas para o inimigo entrar na casa de Deus. Ele se utiliza de pessoas que têm um propósito de criar confusão na igreja, criticá-lo e destruí-la. Devemos nos relacionar com os que edificam a casa do Senhor. Prosseguindo no versículo 5, vemos que a situação era mais grave ainda, pois dentro da própria casa de Deus, onde se guardavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite,
para os que o serviam, foi construída uma câmara grande para Tobias. O inimigo Tobias não só habitava em Jerusalém, mas no próprio templo. O sacerdote Eliasabe construiu uma câmara para ele em razão de sua relação de parentesco, justamente no lugar onde se depositavam os suprimentos importantes para os que serviam a Deus. Primeiramente, isso leva à falta da oferta de manjares e do incenso. Depois fica sem os utensílios para comer e beber. E por fim, os que servem a Deus são privados dos dízimos do grão, do vinho e do azeite. Tudo isso paralisa o serviço na casa de Deus. Não podemos de modo algum permitir que isso aconteça. Neemias estava junto ao rei Artaxerxes no momento em que isso aconteceu. Mas, quando voltou e soube desses fatos, tomou uma atitude enérgica. Então, soube do mal que Eliasabe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que aterrei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Versículos do 7 ao 8. Não podemos tolerar nada que venha de Satanás. Temos que ser absolutos. Se começarmos a ter pena dos Tobias por não terem onde morar e deixar que fiquem na casa do Senhor, toda a casa será danificada e contaminada. Vejamos como Neemias resolveu essa situação. Então, ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Versículo 9. Com o retorno dos utensílios, das ofertas de manjares e do incenso, foi retomado o desfrute e o encargo pela casa do Senhor. Quando as reuniões da igreja estão na fase de lua minguante e não sabemos o motivo da desolação, temos que perceber que deve existir alguém ou alguma coisa causando dano, privando os que servem a Deus do suprimento e desfrute. Levantemo-nos para restaurar as reuniões, expulsando do nosso meio todo o mal.